Crônicas, o capítulo é o 20, você já conhece a história, já ministrei algumas vezes. Esse texto é um texto que eu gosto muito particularmente, principalmente o versículo que eu vou abrir aqui. Esse é um dos versículos desse texto que eu gosto bastante. E o tema que eu dei para essa mensagem, eu não sabia que o Cadu ia cantar, né? Mas é quando a fé é provada. É o tema, o Cadu tá fazendo coração lá no fundo, é conexão, né? Um só espírito, aleluia. O Cadu, você fica feliz porque você fala, já sei qual música eu vou cantar depois do culto, né? Já salvo o ministro, né? Louvado seja Deus. Mas eu não sabia que ele ia cantar, mas foi o tema que Deus colocou no meu coração. E o texto está no segundo livro das Crônicas, o capítulo é o 20, o versículo é o 30. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 30, diz a palavra de Deus: E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe deu paz em todas as suas fronteiras. Pai, nós te louvamos, te damos graças nessa noite, porque a tua palavra foi aberta, ela foi lida, e como sempre, Senhor, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça, que o Senhor encontre liberdade, disponibilidade no nosso coração para ministrar, Senhor, para falar, para lançar a palavra do Senhor, ó Deus, em terreno fértil, que certamente dará fruto. Senhor, nós nos dispomos à vontade do Teu Espírito Santo nessa noite. Fala conosco, ministra aos nossos corações e enche este lugar ainda mais da Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, como eu já disse, eu antecipei para você, o tema da mensagem dessa noite é quando a fé é provada. Você pode dizer comigo, quando a fé é provada. E eu quero começar com uma simples pergunta: quantos aqui querem viver em paz? Certamente, todo mundo vai levantar a mão, e só quem é bobo que não levanta, né, irmão? Todo mundo vai levantar, falar, eu quero viver em paz. E aqui, quando nós olhamos para esse versículo 30 do capítulo 20, 2 Crônicas, nós vemos aqui a palavra trazendo para nós que o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe deu paz em todas as suas fronteiras. Quando nós olhamos, nós analisamos esse versículo, nós podemos até imaginar que tudo correu tranquilo para Josafá, para o rei Josafá. Mas se nós voltarmos o texto e analisarmos o contexto no qual o versículo 30 está inserido, nós vamos perceber que para que esse dia de paz chegasse, para que o reinado de Josafá tivesse paz, para que a sua vida encontrasse paz, para que tudo aquilo que cercava a sua vida vivesse em paz, ele passou por alguns desafios, por alguns momentos, algumas situações que permearam a sua vida, que não é diferente da nossa vida, que não é diferente da sua e da minha vida. Nós queremos viver em paz, mas nós precisamos entender que em algum momento da nossa vida nós vamos passar por adversidades, nós vamos passar por circunstâncias adversas, por momentos que nós não gostaríamos de passar. Mas se você prestar atenção no que o texto diz, o texto não diz que ele recebeu paz, o texto diz que ele manteve-se em paz. Ou seja, quando tudo se finda, ele ainda está em paz. E você vai ver que aquilo que transcorreu na trajetória da história tiraria qualquer um do eixo, desestabilizaria qualquer um em relação àquilo que ele estava vivendo. Mas a Bíblia diz no versículo 30 que o seu reinado manteve-se em paz. Dá a impressão de que tudo corria bem no reinado, dá a impressão de que tudo estava tranquilo, dá a impressão de que ele não tinha problemas e nem adversidades, por isso o seu reinado manteve-se em paz. Mas não é isso que acontece. Quando nós voltamos o texto, nós vamos perceber que aquilo que acontece com Josafá acontece comigo e com você. Guerras que nós não queremos enfrentar, mas enfrentamos. Eu não estou dizendo de Ucrânia e Rússia, eu estou dizendo das guerras internas que muitas vezes nós enfrentamos. Eu estou dizendo das guerras que nós vivemos e os conflitos que nós temos que lidar no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso dia a dia, nas circunstâncias que nos permeiam. E o segredo não é encontrar paz em meio a tudo isso. O segredo é viver em paz diante de tudo isso. Porque a Bíblia diz que a paz que Ele nos dá o mundo não conhece. Ou seja, quem conhece é quem é do Senhor. A Bíblia diz que o mundo não pode conhecer o Espírito e as suas palavras, porque não o tem.
Ou seja, ele está dizendo que quem não tem o Espírito não tem a paz, porque quem tem o Espírito conhece a Deus, e quem conhece a Deus tem paz, independente das adversidades, porque é uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, independente do que eu estou compreendendo das circunstâncias, eu permaneço em paz, porque eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que peço ou que penso. Mas muitas vezes, as adversidades da vida, ela vem para afrontar a minha vida e a sua vida, em alguns momentos para provar a minha e a sua fé. E nós cantamos aqui que quando a nossa fé é provada, nós temos a chance de nos aproximar um pouco mais de Deus. Quando a minha fé e a sua fé é provada, eu já disse aqui e reforço, ela não é provada para que Deus saiba quem nós somos, porque o salmista nos diz no Salmo 139 que Ele já nos conhece. Quando a nossa fé é provada, ela só é provada para que nós nos conheçamos em Deus, para que nós saibamos aonde nós podemos chegar nele, e conhecer ainda mais o Deus que nós servimos e o seu poder. Por isso que nós passamos por adversidades. Quando nós olhamos para a vida do rei Josafá, é interessante, esse rei de Judá, filho de Asa e de Azuba, que a Bíblia vai dizer aqui nos versículos subsequentes, ele fazia parte da linhagem ou da genealogia de Jesus, porque ele foi tataraneto de Davi. E eu brinquei em casa depois, pastor, que se eu fosse pregar falando todos aqueles graus de parentesco que o senhor falou domingo, a pregação não ia dar em nada, porque eu tenho um problema com um grau de parentesco, eu confundo tudo. Então por isso que eu dou uma olhadinha aqui, para não me equivocar, porque quando envolve grau de parentesco, irmão, a bagunça é natural. Mas o rei Josafá, ele era tataraneto de Salomão, ou seja, ele era da linhagem de Davi, ele fazia parte da genealogia de Cristo. Ou seja, quando você olha para a história de Josafá, a impressão que passa é que nada poderia dar errado. Mas não é esse evangelho que eu e você vivemos, não é esse evangelho que Jesus veio trazer, de um evangelho de que nós não passamos por lutas, não passamos por provações, não passamos por adversidades. Pelo contrário, o pastor citou aqui no domingo a Bíblia grifada em vermelho, e ontem também nós estivemos lá, o pastor Sandro falou sobre a Bíblia grifada em vermelho. Eu quero ressaltar a Bíblia grifada em vermelho, que a Bíblia grifada em vermelho fala sobre as palavras de Cristo. E se você for lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, há uma promessa de Cristo para a minha vida e para a tua vida, dizendo: no mundo tereis aflições. Aí você vai dizer: Rodolfo, que heresia é essa? Não é heresia, irmão, é Bíblia. Mas a promessa continua, ele diz: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, aqueles que estão em Cristo, eles não estão isentos de passar por provações, eles não estão isentos de passarem por lutas. Pelo contrário, nós passaremos, para que a nossa fé seja fortificada, seja fortalecida, e nós venhamos a conhecer ainda mais o Deus que nós servimos. E aí então eu digo para você, como está no texto, é possível nós mantermos a nossa vida em paz, em meio ao caos, quando a nossa fé é provada, se nós entendemos algumas coisas que o texto nos traz, e aquilo que o Espírito Santo quer falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Você crê nisso? Aleluia. Primeira coisa que nós aprendemos, você volta no começo do versículo, no versículo de número 1. Quando a minha fé e a sua fé é provada, no versículo 1, a Bíblia diz assim: depois disto, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá, ou seja, 3 povos contra um povo. Então informaram, versículo 2, a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, quando a minha fé e a sua fé é colocada em prova, é que as adversidades, elas fazem parte da vida. As adversidades fazem parte da vida, e não tem para onde você correr, não tem como você escolher ter ou não a adversidade. A adversidade não é algo que manda um WhatsApp para você e marca na sua agenda um compromisso contigo. Ela simplesmente chega, ela simplesmente bate na porta, e quando você vai abrir, ela já entrou, e ela já está instaurada.
porque as adversidades fazem parte do tempo no qual nós estamos inseridos. O mundo jaz o maligno, o lugar onde nós estamos não é o lugar onde nós viveremos para todo sempre. O pastor começou aqui citando o Salmo 23, versículo 6, e habitarei, e que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor, ou seja, quando acabar aqui, continua lá, porque existe uma morada, existe um novo lugar, existe um novo tempo. Jesus não morreu para este tempo, Jesus morreu para a eternidade. Então as adversidades, elas fazem parte da vida. Não adianta eu e você murmurarmos, não adianta eu e você questionarmos, não adianta eu e você reclamarmos, não adianta eu e você indagarmos as pessoas, a nós, a Deus, porque as adversidades fazem parte. Nós não a queremos. Josafá não queria. Imagina você no seu reinado, você ali tranquilo na sua casa, e você recebe a notícia, como Josafá recebeu, de que 3 povos vinham contra ele, e que não estavam longe, não estavam mandando um aviso, já estavam perto, já estavam chegando. As adversidades fazem parte. Jesus não nos isentou de uma vida de aflição, de uma vida de luta. Pelo contrário, Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, existe jugo. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, existe cruz. A vida do cristão, ela possui ciclos bons e ciclos ruins. Quando nós vamos para Eclesiastes, capítulo 3, que Eclesiastes, Salomão vai falar do tempo, ele vai dizer que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Ele está falando de um tempo maior e um tempo menor. Ele está dizendo de um tempo que rege todas as coisas, e de um tempo que é envolvido por ciclos que permeiam esse tempo. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas, mas debaixo do sol, ou seja, no lugar aonde nós estamos hoje, nós passaremos por dias bons, passaremos por dias maus, mas nós temos bom ânimo, porque o choro dura uma noite, mas existe uma manhã, porque aquele que é Senhor do tempo está no controle da minha vida e da tua vida, e Ele cuida de mim, Ele cuida de você, nos dias e nos ciclos bons, e também, e principalmente, nos ciclos difíceis. Então a primeira coisa que nós aprendemos quando a nossa fé é provada é que não adianta murmurar, não adianta questionar, não adianta indagar, não adianta ficar bravo, não adianta querer abandonar a igreja, não adianta querer parar com o ministério, não adianta querer chutar tudo e abandonar, não adianta, porque as adversidades fazem parte. É a forma como eu e você somos inseridos num processo para aprimoramento daquilo que Deus quer fazer em nós. Você acha que o ouro nasce ouro? Não. O ouro, ele é testado por diversas vezes, ele é provado por diversas vezes, ele é quebrado, esmiuçado em pequenos pedaços, ele é lançado no fogo e derretido. Para que isso, Rodolfo? Para que seja retirado do ouro realmente aquilo que existe de valor no ouro. E se tem alguém que conhece o meu e o seu valor, esse é o nosso Deus. E Ele sabe até onde eu e você podemos ir, Ele sabe até onde eu e você podemos chegar, Ele sabe quem nós podemos ser nele. É por isso que Ele vai trabalhar em mim e em você, para que eu e você sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Aí você vai dizer: Rodolfo, mas os meus pensamentos, as vontades que eu tenho são boas, mas a palavra de Deus diz que a dele é muito melhor, que os pensamentos dele são muito melhores, e muito maior ao meu respeito e ao teu respeito, para nos dar um fim e uma esperança, ou na versão que eu mais gosto, o fim ao qual desejamos. Aleluia. As adversidades fazem parte da vida. As adversidades não avisam, mas elas chegam. E a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, quando a minha fé e a sua fé é provada, o versículo 3 diz, que então alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor. Aqui a gente já poderia parar aqui, porque quando ele recebe a notícia, a Bíblia diz que ele vai consultar o Senhor. Ele não vai reclamar, ele não vai questionar, ele não vai murmurar, ele não vai reclamar com os outros, ele não vai postar na internet, ele não vai falar mal do irmão, ele vai consultar o Senhor. E ele diz então que proclama um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, os povos,
vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Versículo 5: Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. É a segunda coisa que nós aprendemos: que temer a dificuldade é uma opção, mas confiar em Deus é crucial. Você tem a opção de temer as circunstâncias adversas, mas eu quero dizer para você que se você decidir confiar no Senhor, tudo aquilo que você está passando, Deus vai cuidar, estará no controle, te dando paz em meio às circunstâncias adversas. Primeira coisa que ele faz aqui quando ele recebe a notícia é buscar o Senhor. E a segunda coisa, ele proclama um jejum. A gente que estuda um pouquinho de emoções, a gente percebe que a primeira coisa que a pessoa faz quando ela está passando por um momento de adversidade é comer. É o que a gente chama de crise de ansiedade. Ela come, ela desconta a sua ansiedade diante das circunstâncias adversas em alguma coisa que lhe dá prazer. Isso tem a ver com o nosso consciente, com o nosso inconsciente, com o nosso subconsciente, mais especificamente com aquilo que nós chamamos de id. Só que aqui não é o que Josafá faz. A Bíblia diz que ele consulta o Senhor e proclama um jejum. Ele não vai desenfreado buscar saciar a sua vontade, pelo contrário, ele prefere confiar em Deus. Ele prefere depositar o seu coração e a sua adversidade em Deus, porque eu disse e repito, é uma opção eu temer as circunstâncias adversas, mas é crucial eu confiar em Deus. O salmista diz que o meu coração não teme as más notícias, porque está firmado no Senhor. Ou seja, eu posso receber más notícias, e eu posso debruçar a minha alma nas más notícias, eu posso lançar o meu coração na circunstância adversa, eu posso encarar os dias difíceis da minha vida como um gigante, como o povo estava encarando os filisteus na época de Davi. Mas eu posso chegar como Davi diante das circunstâncias e decidir confiar em Deus. Eu posso olhar para a circunstância e dizer: eu achei que era maior, eu achei que o problema fosse maior. É disso que vocês têm medo? Davi pega 5 pedras no riacho, nem ia precisar dar 5, porque ele sabia que com uma Deus daria a vitória. Ele lança a primeira e ele derruba o gigante. O que eu e você temos feito diante das adversidades? Nós olhamos para as adversidades, para as circunstâncias difíceis, quando a nossa fé é provada, e achamos que ela não pode, que ela pode, parar a minha vida e a tua vida. Não. Quando Elias achou isso, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, e o anjo colocou diante de Elias comida e bebida, disse: come e bebe, continua, porque eu não terminei com você. Quem termina comigo e com você, ou seja, a última palavra permanece vindo de Deus. A gente quer parar com tudo porque a gente decidiu assim, porque a gente prefere temer as circunstâncias adversas, a gente prefere acreditar na dificuldade. Mas se você entender que há um poder imenso em confiar em Deus, o seu coração vai debruçar em Deus, você vai se utilizar das armas que Deus lhe deu. E confiar, meu irmão, exige de mim e de você mudança de postura, mudança de posição. É eu de fato colocar na brecha, numa vida de oração, numa vida de consagração, numa vida de leitura da palavra, numa vida de jejum, como aqui o rei colocou. E o rei não vai colocando só ele não, ele coloca para o povo todo. Ele proclama o povo, ele conclama o povo e ele proclama o jejum, porque ele sabia que há poder nas ferramentas que Deus nos deu. Sabe qual que é o nosso problema? Quando eu falo nosso, eu não estou me referindo a ninguém especificamente, mas o cristão de um modo geral. É que nós esquecemos que as ferramentas que Deus nos deu, elas são poderosas para transformar as circunstâncias que nós estamos vivendo. Que ferramentas são essas? A vida de oração, o conhecer a palavra de Deus.
Josafá só proclama um jejum, e antes de proclamar um jejum busca o Senhor, porque ele sabia o Deus em quem ele confiava. A gente só procura alguém quando a gente sabe que esse alguém vai dar uma solução. Você não vai no médico porque você acha que você sabe mais que o médico, mas porque o médico sabe mais que você. Você pega um exame no laboratório e você não fica lá decifrando. Peguei o exame uma vez, fiquei assim, nossa, tá bom meu exame aqui, ó. Porque tem um negocinho de 1 com 70, aquele triângulo mais com a referência, né? Referência, obrigado. Tem a referência, eu ficando só olhando, mas isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, tudo tá bom para mim, irmão. Aí cheguei no médico e falou, não tá bom não. Porque ele que sabe. Por que Josafá vai consultar ao Senhor? Porque ele sabe que Deus conhece, que Deus sabe mais que ele, que Deus pode fazer alguma coisa. E ele decide colocar o seu coração em confiança a Deus. Quando a minha fé e a sua fé é provada, nós precisamos confiar. Nós precisamos continuar acreditando que Deus pode fazer. Versículo 6, olha o que a palavra diz. Que ele então orou dizendo: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás no céu? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. A oração continua, mas só esse versículo para que nós entendamos a dimensão da confiança do rei para com Deus. Ele está dizendo: Senhor, antes que eu existisse, o Senhor já era. Ninguém pode se opor ao poder do Senhor. O Senhor é Deus sobre todos os reinos. Não importa se estão levantando os amonitas, não importa se estão levantando os moabitas, não importa se aqueles que são do deserto de Seir estão vindo. O que importa é que o Senhor também é sobre eles, como é sobre Judá. E ninguém, nem os amonitas, nem os moabitas, nem qualquer que seja o povo, pode se opor ao poder do Senhor. Irmão, que oração maravilhosa que ele faz. Oração de quem confia, de quem deposita o coração, de quem olha para a circunstância e não se engana de falar, isso aqui, não, ele sabe que tem um problema, ele sabe que tem uma luta, ele sabe que tem uma adversidade, mas ele olha para aquilo, e ele fala: Senhor, isso aqui não pode parar quem o Senhor é, não pode impedir do Senhor fazer algo, não pode interferir naquilo que o Senhor está operando, não pode interferir, porque o Senhor também é sobre isso, o Senhor também é sobre a minha enfermidade, o Senhor também é sobre a luta que eu estou passando, o Senhor também é sobre o meu casamento, o Senhor também é sobre essa porta que não se abre, o Senhor é sobre tudo e sobre todos. Eu decido confiar em Ti. É isso que o rei está fazendo. Ele sabe que tem um problema, mas ele decide confiar em Deus. Terceira coisa que nós aprendemos, versículo de número 13, que aí aqui vai discorrer a oração. E no versículo 13, a Bíblia diz que todos os homens de Judá, com suas mulheres, os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Zeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele diz: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta luta. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Porém não tenham medo, nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com você.
Terceira coisa que nós aprendemos: mantenha-se firme com Deus, pois Ele é quem luta por você. Rodolfo, o que você quer dizer com isso? Exatamente o que o texto está dizendo. A Bíblia diz que eles estavam na posição, depois de orarem, eles estavam em pé, eles não estavam largados, eles não estavam abandonados, eles não estavam prostrados diante da circunstância, eles estavam em posição para ouvir aquilo que Deus estava para falar. O Espírito vem sobre Jeriziel, e este então diz para eles: não tenha medo, permaneçam firmes. E ele conclui dizendo: amanhã vocês saiam para a peleja, porque o Senhor vai lutar por vocês. Rodolfo, o que é isso que eu estou dizendo? Eu não sei o que você tem que enfrentar amanhã, eu não sei o que você tem que enfrentar essa semana, eu não sei o que você tem que enfrentar o segundo semestre da tua vida, eu não sei quais os problemas que permeiam a tua casa, eu não sei o que você tem que enfrentar quando você chegar nela hoje, mas eu estou dizendo para você: vai, mas vai na certeza de que Deus está indo na frente, de que Deus está lutando por você, de que Deus está operando milagre. Não se detenha diante das circunstâncias, deposite a tua vida nele, mantenha-se firme, porque Ele está lutando por você. Quando a minha fé e a sua fé é provada, meu irmão, não desanime. Aqui o versículo 13 está dizendo para mim e para você: eles estavam todos de pé, o Espírito veio sobre Jaziel, eles então foram tomados de uma direção, e a palavra dizia: não tenham medo, não desanimem. O exército é enorme, o exército é enorme, mas a batalha não é de vocês. Talvez você chegou aqui cansado, pesado, oprimido, mas para que você tem tentado levar uma vida, você tem tentado solucionar do jeito seu. O problema é grande, e aqui nós não estamos dizendo que não é, como era para o rei Josafá. A própria palavra está dizendo: o exército é enorme. Mas pare de lutar aquilo que você não tem que lutar. Apenas confie, apenas se mantenha firme, apenas se posicione, apenas faça a tua parte, porque quem luta por você está trabalhando, porque quem luta por você está agindo, porque quem intervém na minha causa e na tua causa não descansa, não dorme, antes trabalha para o bem daqueles que nele confiam. Que eu e você possamos descansar o nosso coração nele. E no versículo 20, a Bíblia diz que de madrugada então partiram do deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns dos homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas para os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Aleluia. Eu gosto também desse trecho, porque a palavra me ensina e te ensina. A quarta e a última coisa é que nós não devemos parar de adorar o Senhor, mesmo diante das circunstâncias adversas. Quando a minha fé e a sua fé é colocada em prova, meu irmão, tudo que Satanás quer é que nós venhamos a nos calar, tudo que Satanás quer é que nós venhamos a nos silenciar diante do Todo-Poderoso. Quando as provações tentam afligir a minha e a sua fé, tudo que Satanás quer é que nós venhamos a abandonar e ouvir, como a mulher de Jó disse: abandona o teu Deus e morre. Mas a palavra me ensina e te ensina a continuar adorando, a continuar acreditando, a continuar perseverando,
As pessoas vão olhar e falar assim: mas não é possível, está passando por lutas, está passando por provas. Você mesmo muitas vezes vai se questionar dizendo: o que é isso? Porque eu estou passando por uma luta que eu não suporto internamente. Mas internamente também o Espírito Santo trabalha e faz você confiar, a ponto de você adorar, a ponto de você acreditar, a ponto de você avançar. E quando você vê, você está adorando, você está cantando, porque você sabe quem está trabalhando. E a Bíblia diz que enquanto eles adoravam, Deus armou uma emboscada para os inimigos. Se você continuar na história, você vai ver que aqueles que eram de Amon e de Moabe, eles atacaram os que eram de Monte Seir. E depois de atacarem aqueles que eram com eles se atacaram entre eles. E todos eles se autoderrotaram. Porque a minha luta e a sua luta é dele. Então, Rodolfo, eu não preciso fazer nada. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para Josafá e para o povo se posicionar, para o povo continuar confiando, para o povo continuar adorando, para o povo sair no dia seguinte e ir como quem vai para uma batalha. Ele não está dizendo para amanhã você acordar e ficar estirado no sofá: ó céus, ó vida. Não, não é isso. Não é isso que a palavra está dizendo. O Espírito veio sobre Jaziel e disse: amanhã vocês vão sair para a guerra, vocês vão sair como quem vai para a peleja, mas na certeza de quem está à frente é o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, às vezes nós ficamos perturbados com aquilo que está para acontecer, e nós esquecemos que aquele que sabe todos os nossos dias já está lá. É por isso que Josafá e o povo adoram. É por isso que quando a minha fé e a sua fé é provada, nós temos que continuar adorando. Porque a Bíblia diz que todos quanto adoraram, no momento da provação, Deus deu livramento, Deus deu vitória, Deus abriu as janelas dos céus, Deus derrubou cadeias, Deus despedaçou o jugo, Deus tirou da mão dos inimigos. Que eu e você possamos continuar adorando em meio às circunstâncias adversas. Porque a minha fé e a sua fé não está estabelecida naquilo que nós tocamos. A minha fé e a sua fé não está estabelecida naquilo que nós vemos. Ela está estabelecida naquilo que nós não vemos, mas que pela fé nós cremos. Porque aquele que é maior que tudo está trabalhando. Você crê nisso? Se coloque de pé nessa noite. Se nós formos para o versículo de número 28, o 27 vai dizer que toda a liderança de Josafá, depois de derrotados os seus inimigos, eles voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor, versículo 29, veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. O reino dele manteve-se em paz, porque ele depositou todo o seu reino ao cuidado de Deus. Ele só obteve a vitória porque ele descansou e entregou para aquele que não perde nenhuma batalha. E a Bíblia diz no versículo 29 que todas as nações temeram aquilo que o Senhor fez. Meu irmão, aquilo que eu e você passamos, quando a minha fé e a sua fé é provada, nós precisamos confiar em Deus. Nós temos a opção de nos desesperarmos, mas nós temos a opção de confiarmos, e confiar é crucial para a vitória. Quando nós confiamos, nós nos mantemos firmes no Senhor e descansamos nele, porque sabemos que ele luta por nós. Nós o adoramos independente da circunstância, porque sabemos que ele está trabalhando, e no tempo oportuno, Deus será glorificado naquilo que eu e você estamos vivendo. Deus não vai fazer nada para que eu e você sejamos glorificados. Deus não vai fazer nada porque eu e você achamos que tem que ser assim. Deus vai fazer
para que Ele seja glorificado, e para isso existe um tempo, um momento oportuno, e enquanto esse tempo se achega, Deus vai trabalhando na minha vida e na tua vida, para aperfeiçoar em nós aquilo que Ele quer que nós sejamos, para aquilo que Ele quer que nós façamos, porque eu sempre digo e repito, o Senhor Ele vai fazer em nós, para fazer através de nós. Deus não vai fazer nada através de nós que Ele não faça em nós primeiro. Que eu e você possamos nessa noite sair daqui entendidos, que eu e você seremos provados, a nossa fé será colocada em prova, porque isso faz parte da vida. Mas diante das opções de desistir e desanimar, reclamar, murmurar e parar, nós temos a opção de confiar. E eu quero dizer para você que há certeza de vitória para aqueles que nele confiam, e a paz, mesmo em meio ao caos, para que no final de tudo você se mantenha em paz, porque você descansou e continuará descansando no autor e consumador da nossa fé. Você crê nisso? Aleluia. Nós vamos adorar. Vou dizer mais uma vez, igreja: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance. Será que você pode dizer isso nessa noite? Um pouco mais, as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e elas não vão te impedir. Declare isso. De caminhar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai trabalhando. Deus vai me fazer andar, porque Ele cuida de quem? Ele cuida de você. Você pode dizer isso? rompendo em fé. Deixa Ele te mover no sobrenatural nessa Minha noite. vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Te damos graças nesta noite, Senhor. Se você sentir do Espírito, nós vamos orar nesta hora. E se a palavra de Deus falou contigo, se você chegou aqui cansado, se você chegou aqui sobrecarregado, ou seja, com uma carga além daquilo que você pode carregar, se você tem tentado lutar as suas lutas do seu jeito, se a sua fé tem sido provada e você tem pensado na hipótese de parar, de desistir, de desanimar, de murmurar, de questionar, mas você entendeu que existe a possibilidade de você confiar, e se você confiar, o seu coração vai ficar em paz, você vai ficar firme no Senhor, você vai descansar sabendo que Ele está lutando, você vai se posicionar, você vai sair para a peleja, você vai colocar a sua armadura do Senhor com autoridade e vai caminhar diante das circunstâncias, porque você sabe quem trabalha por você, e você vai adorar independente das lutas, porque você sabe que Ele será glorificado na tua vida. Se você assim recebe do Senhor e quer receber oração aqui na frente, sai do teu lugar, e nós vamos orar rapidamente para encerrar esse culto. Então se você quer receber essa oração, se o Espírito Santo falou contigo, sai do teu lugar, porque eu tenho certeza que Deus vai tocar a tua vida. Aleluia. Quando a nossa fé é provada, meu irmão, nós precisamos entender que elas fazem parte, as adversidades fazem parte, mas nós temos a opção de confiar nele, de descansar nele, de adorar a Ele, porque Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. E Pai, estão aqui os que confiam no Senhor, os que se lançam diante da Tua presença. Aqui está a Tua igreja, Senhor, aqui está o Teu povo, aqui estão aqueles, ó Deus, que decidiram colocar diante do Senhor a confiança dos vossos corações.
Pai, nós queremos nessa noite, diante das circunstâncias adversas, diante das provações, Senhor Jesus, descansar o nosso coração em Ti, encontrar a paz que excede todo entendimento em meio ao caos, depositar a nossa confiança naquele que tem cuidado do nosso presente e do nosso futuro, nos manter firme em meio às circunstâncias, às tempestades, depositar, ó Deus, o nosso coração a ponto de adorar, mesmo que as lutas sejam insuportáveis. Não há limites para o Senhor, não há limites para o seu poder, Pai. Por isso vem sobre os teus filhos nessa noite, vem sobre a tua igreja nessa noite, toca sobre aqueles, ó Deus, que precisa de um bálsamo, de uma cura, de um milagre, de uma resposta, que entraram aqui guerreando na força do braço, mas vão sair daqui guerreando a guerra que o Senhor vai na frente, se posicionando, Senhor Jesus, buscando, confiando, adorando, mas sabendo que aquele que luta por nós já deu vitória, aquele que vai à frente, nada pode se opor a Ele, e esse é o Senhor, ó Pai. Por isso nós descansamos em Ti, por isso nós entregamos o nosso coração a Ti, entregamos as nossas adversidades ao Senhor, ó Pai, e mesmo diante das provações nós decidimos confiar, nós decidimos, ó Deus, perseverar, e decidimos, ó Deus, continuar, porque o Teu Espírito Santo é conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo continue a gerar vida nos nossos corações, e que a palavra do Senhor possa frutificar, que amanhã possamos acordar, ó Deus, e como Josafá e o povo, sair para a luta, sair para a peleja, sair para encarar o que precisamos encarar, seja o diagnóstico, seja as circunstâncias contrárias, seja os problemas financeiros, seja as portas que não se abrem, nós vamos encarar, mas na certeza de que o Deus que provê todas as coisas já está conosco, já foi à frente, já lutou e já nos deu vitória. Ao Senhor honra, glória e todo louvor, e se você crê, recebe, aplauda e glorifica Ele, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, aleluia. Minha vida se revestirá do Teu poder. Diga para Ele, Crendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Declare isso. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. A cada dia vou viver rompendo em fé. Só você que vai romper em fé, aplauda e glorifica a Ele a honra, a glória e todo louvor, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Você possa ir para casa debaixo dessa palavra, quando a sua fé é provada, que você opte, por intermédio do poder do Espírito Santo de Deus, decidir confiar nele, porque Ele é quem luta por mim e por você, e aquele que luta as nossas lutas nunca perdeu uma batalha, mas Ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Estenda a sua mão, não saia antes de cumprimentar aí todo mundo e tomar um café delicioso. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, por este culto, pelo período de adoração, pelas orações entregues ao Senhor, ó Deus, pelo clamor da nossa alma a Ti e pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta noite poderosa, para aqueles que aqui chegaram, para aqueles que não puderam estar, mas adoraram ao Senhor também de casa. Que o Senhor agora nos leve em paz e segurança para o nosso lar, que o Senhor nos dê uma noite de descanso, que o Senhor nos dê uma noite de bênção, que o Senhor nos proporcione um restante de semana abençoado, porque nós temos a certeza nessa noite, de que o Senhor é quem luta as nossas lutas, de que o Senhor vai à nossa frente, e nós podemos descansar, fazendo a nossa parte, na certeza de que o Senhor está operando e trabalhando em nosso favor, ó Pai. Que o amor do Senhor seja sobre nós,
que a graça do Senhor Jesus Cristo com as nossas vidas, que a comunhão do Espírito Santo com cada um de nós, hoje para todos sempre. E você que crê comigo, diga bem forte amém. Vai debaixo da paz e Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Rompendo em fé.